Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial à Ilha do Governador, ainda mais capelão sênior, formação em microexpressões faciais, maestria em programação neurolinguística, formação em inteligência emocional e psicologia positiva, ainda mais terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar a você o melhor conteúdo terapêutico bíblico que vai transformar a sua vida e gerar saúde mental, emocional e espiritual. Então se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para receber e ouvir o decreto da palavra terapêutica de Deus no seguinte sentido espiritual. A mente que não se rende a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sempre será terreno do diabo em todos os níveis. Nenhum campo de batalha é mais decisivo, mais sutil e mais feroz do que a mente humana. Antes que o pecado toque as mãos, ele já contaminou os pensamentos. Antes que a queda se manifeste no corpo, ela já foi abraçada à imaginação. É por isso que as Escrituras Sagradas não começam tratando os sintomas externos, mas o campo interno onde tudo nasce. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, ouça o decreto da palavra de Deus. Como imagina em sua alma, assim ele é. A mente não é neutra, ela nunca está vazia. Ela mente é trono ou trincheira. A mente ou está rendida a Cristo Jesus ou ocupada pelo diabo. E aqui está o alerta espiritual. Se a mente não estiver cheia da palavra terapêutica de Deus, ela será dominada pelo mundo e pelo diabo. Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Ficou interessado? Não existe meio termo, não existe zona cinzenta, não existe neutralidade espiritual no território da mente. O coração é a fábrica de ídolos, mas antes de o coração fabricar, a mente idealiza. É ali, no silêncio dos pensamentos, que surgem os altares ocultos, onde muitos adoram a si mesmos, seus desejos, seus traumas e suas vontades. Quero ouvir mais? A mente que não é cativa a Cristo Jesus se torna serva do caos. E o mais perigoso, isso pode acontecer enquanto o crente moderno continua cantando no culto, servindo no ministério, postando versículos nas redes sociais, uma mente ocupada com verdades decoradas, mas não rendida em obediência espiritual, está sob o domínio do diabo. O domínio do diabo começa sempre pela mentira, porque ele é o pai da mentira. A mente que não se rende a Cristo Jesus, o Filho de Deus, Salvador, sempre será terreno do diabo
em todos os níveis. Observe a queda de Eva no Éden. O diabo não tocou em Eva. O diabo não empurrou o fruto na mão de Eva. O diabo lançou uma pergunta. O diabo plantou uma ideia. O diabo invadiu a mente. O campo de batalha foi a conexão, o raciocínio, o julgamento. E quando a mente cede, o corpo apenas executa o veredito já decidido da alma. Ouça o decreto da palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ficou interessado? Quer ouvir mais? O apóstolo Paulo não diz levando os pecados, as atitudes, as emoções. O apóstolo Paulo diz o pensamento noma. A mente é a porta de entrada dos céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial ou a porta do inferno. A mente é o terreno mais estratégico do universo espiritual. E se o homem moderno não viver com vigilância, o diabo vai ocupar a mente com seduções sutis, raciocínios plausíveis, argumentos convincentes, distrações sedutoras e filosofias modernas que brilham, mas não têm raiz em Deus. O diabo não precisa tirar sua Bíblia da estante. O diabo só precisa fazer a mente do crente moderno acreditar que já entendeu tudo, que já é maduro o suficiente para escolher o que absorve, o que ignora. Quero ouvir mais? Assim o diabo instala fortalezas, pensamentos recorrentes, padrões mentais, ciclo de culpa ou vaidade que se tornam prisões internas invisíveis. E muitos homens modernos vivem dentro dessas prisões, sem saber que o cárcere é mental e que a chave está no altar da rendição espiritual a Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, não veio apenas para curar doenças ou perdoar pecados visíveis. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, veio para libertar a mente da mentira que escraviza. Ouça o decreto do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas a verdade aletheia só liberta eleuterum quando é recebida com fé e aplicada com obediência espiritual. Não basta ouvir a verdade, é preciso render-se a ela. Uma mente que conhece a Bíblia, mas não se curva a ela, está em rebelião espiritual. E o rebelde, mesmo que pregue, lidera ou cante, ainda é aliado do diabo. O reino de Deus não se manifesta onde há informação. O reino de Deus se manifesta onde há rendição espiritual. Você quer vencer batalhas e guerras espirituais? Então comece pela mente, não com autoajuda, não com positivismo, não com frases motivacionais. Você quer vencer batalhas e guerras espirituais? Comece dobrando os joelhos e pedindo: Senhor, purifica a minha mente. Ouça o decreto celestial. Enquanto a mente não se rende, o coração continuará dividido.
E onde há divisão, não há aliança. E onde não há aliança, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, não habita. A mente que não se rende a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, será mais cedo ou mais tarde morada do alto engano e, por fim, território do diabo. A mente humana foi criada para pensar, discernir e refletir à luz da verdade da palavra de Deus. Mas quando a verdade da palavra de Deus deixa de ser o centro, a lógica se torna um ídolo. E o mais sutil dos ídolos é aquele que parece razoável, sofisticado, moderno. É assim que muitos crentes modernos começaram a racionalizar a fé até torná-la irreconhecível. Muitos crentes modernos questionam tudo, relativizam tudo, ajustam as escrituras ao seu conforto e chamam isso de maturidade espiritual. Mas, na verdade, é apenas incredulidade travestida de sabedoria. Uma mente que se orgulha do seu raciocínio, mas que não se curva ao que está escrito na palavra de Deus, já foi seduzida pelo próprio veneno da serpente, como aconteceu com Eva e Adão no jardim do Éden. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, nunca chamou ninguém para uma fé irracional. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, nunca permitiu que a razão humana fosse o juízo final de sua palavra. Há um abismo entre pensar com sabedoria espiritual e exigir que tudo se encaixe na lógica do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre foi escândalo para os sábios, segundo a carne, e loucura para os racionalistas. E ainda é porque Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, nunca se submeteu ao nosso entendimento limitado. Ele, Cristo Jesus, exige fé e a fé começa onde termina o controle mental. Quando alguém tenta aprisionar a fé dentro dos limites do que é aceitável para a razão, está criando um evangelho alternativo, mais palatável, mas sem poder dinamismo. É por isso que há tantas igrejas cheias de conteúdo teológico, mas vazias de glória. Sabem explicar tudo, mas não vivem nada. Suas mentes estão cheias de doutrina, mas seus corações estão secos. A doutrina que não desce da mente para o altar do coração se torna argumento e não alimento. Onde há argumento, há disputa, mas onde há alimento, há transformação. A fé verdadeira não ignora a mente, mas se submete ao espírito. A fé verdadeira não descarta a razão, mas a coloca de joelhos. E essa é a postura que muitos crentes modernos perderam. Preferem ser inteligentes aos olhos dos homens do que obedientes diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça o decreto do apóstolo Paulo, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Mentes abarrotadas de informação, mas sem revelação bíblica. Isso é idolatria intelectual. Quanto ao conhecimento, se torna um fim em si mesmo, ele rouba o lugar da sabedoria que vem do alto, e o diabo ama esse tipo de mente. Crentes modernos que discutem versículos, mas não obedecem espiritualmente. Crentes modernos que estudam a escatologia, mas não conseguem perdoar o irmão ao lado.
Crentes modernos que colecionam cursos bíblicos nunca foram quebrantados pela cruz. A verdade é que a mente que se recusa a se render espiritualmente será escrava da vaidade espiritual. Pode até parecer profunda, mas está distante de Deus, porque a profundidade que os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, reconhece, não está em palavras difíceis, mas na obediência espiritual simples. A mente regenerada não precisa controlar tudo. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente regenerada confia. A mente regenerada não precisa entender tudo, ela se submete. A mente regenerada não precisa vencer discussões, ela ama a verdade acima do ego. E é só quando esse tipo de mente nasce que o Espírito Santo pode habitar plenamente, porque ele, o Espírito Santo, não habita onde o trono ainda é da lógica humana. Se você sente que a sua fé virou debate mental, se percebe que está tentando moldar Cristo, a sua compreensão, pare agora. Reconheça que a mente humana é limitada, frágil e influenciável. Clame por uma metanoia, arrependimento, uma renovação completa do pensamento e fale: Senhor, arranca de mim toda arrogância disfarçada de sabedoria, toda lógica que resiste à sua voz. Quero crer mesmo quando não vejo. Quero obedecer mesmo quando não entendo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A mente que se curva diante de Cristo Jesus será sempre morada da luz terapêutica da palavra de Deus. Mas a mente que se exalta contra ele, Cristo Jesus, cairá, mesmo que se diga crente. Algumas prisões são tão disfarçadas que parecem fortalezas seguras. E muitas dessas fortalezas não são externas, mas construídas dentro da mente. São pensamentos repetidos, mentiras abraçadas, feridas não curadas, traumas não entregues, crenças moldadas por dor e não por verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara. Ouça o decreto da palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quer saber o que são essas fortalezas? Ficou interessado? São estruturas mentais erguidas contra a vontade de Deus. São raciocínios que justificam o pecado. São desculpas que protegem a indiferença. São muros que isolam o coração da transformação espiritual. Muitos homens modernos vivem em aparente liberdade, mas estão acorrentados por dentro. Muitos homens modernos carregam a mente condicionada por mentiras, como por exemplo: eu nunca vou mudar, Deus não se importa comigo, não tenho força para resistir. Essas frases são mais do que pensamentos aleatórios, são fortalezas. E o diabo a sustenta com argumentos religiosos, experiências frustradas e vozes do passado que ecoam até hoje. É por isso que o crente moderno pode orar
ainda se sentir preso espiritualmente. É por isso que o crente moderno lê a Bíblia e ainda não se sente livre, porque a batalha espiritual não está no volume da sua oração, mas na rendição espiritual da sua mente. Uma mente não tratada se torna o maior obstáculo para o mover de Cristo Jesus, o Filho de Deus, Salvador da sua vida. Você pode estar no culto mais ungido, ouvir a pregação mais poderosa, mas se a sua mente estiver bloqueada por fortalezas, a palavra de Deus não penetra, ela bate, mas não entra, porque a fortaleza levanta escudos, e esses escudos não são feitos de ferro, mas de justificativas. O crente moderno ouve, perdoe, e a fortaleza responde, ele não merece. O crente moderno escuta, seja santo, e a fortaleza diz, ninguém é perfeito. O crente moderno lê, não se conforme com esse mundo, e a fortaleza retruca, mas todo mundo faz assim, e assim o espírito é resistido, não com gritos, mas com pensamentos. Quero ouvir mais? Essas fortalezas não são apenas pecados, mas qualquer coisa que ocupa o lugar da verdade da palavra de Deus em sua mente. Pode ser um trauma que você nunca tratou, pode ser uma imagem distorcida de Deus, herdada de uma criação legalista, pode ser um orgulho disfarçado de prudência, pode ser uma ofensa que você chamou de maturidade, pode ser um medo que você vestiu como cautela e quer saber o que todas essas coisas têm em comum. Elas impedem a obediência espiritual. A mente cativa a fortalezas não se move em fé. Ela calcula, ela se protege, ela negocia, mas não se rende a Cristo Jesus. E onde não há rendição, não há vitória espiritual. A boa notícia é que armas espirituais, essas armas não são rituais, nem fórmulas, nem mantras. A boa notícia é que essas armas espirituais são atitudes santas, oração sincera, jejum, quebrantamento, meditação, a palavra terapêutica de Deus, confissão de pecados, renúncia ao orgulho espiritual e submissão ao Espírito Santo. Essas armas espirituais destroem fortalezas, não com barulho, mas com a verdade da palavra terapêutica de Deus. Onde a luz da palavra de Deus entra, a fortaleza desaba. No momento que o crente moderno expõe o pensamento à luz da palavra terapêutica de Deus, ele é desarmado. No momento que o crente moderno declara, essa voz não é de Deus, eu rejeito, o diabo perde o domínio, as muralhas e as fortalezas caem. A libertação espiritual começa na mente. Não ignore seus pensamentos. Não aceite como normal viver sob mentiras. Se você ouve palavras internas que te acusam, te limitam, te paralisam, questione. Examine a luz da palavra terapêutica de Deus. Deus não mente, Deus não engana, Deus não manipula. Se há uma voz que te diminui, que te leva a esconder, a fugir, a se afastar, ouça o decreto da palavra de Deus. Essa voz não vem de Deus, ela vem da fortaleza. E hoje a palavra terapêutica de Deus está te chamando para romper com fortalezas, para entregar não só o coração, mas a mente a Cristo Jesus.
Só quando a mente se rende espiritualmente a Cristo Jesus, a alma encontra descanso. Só quando as fortalezas caem, o espírito pode fluir livremente. Esse é o começo de uma liberdade que não depende do que você sente, mas da verdade que você decide crer. Toda mente foi criada para ser um trono, o lugar onde reina a verdade da palavra terapêutica de Deus, onde habita a presença, onde se discerne espiritualmente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas quando esse trono fica vazio, quando Cristo Jesus não é entronizado nos pensamentos, nas intenções, nos desejos, ele não permanece desocupado. O vazio nunca é neutro, onde a verdade da palavra terapêutica de Deus não reina, a mentira se instala, onde a presença de Cristo Jesus não governa, o mundo assume o controle. E o mais assustador, isso pode acontecer de maneira quase imperceptível, pouco a pouco. Uma mente que antes se deleitava na palavra terapêutica de Deus começa a tolerar pensamentos estranhos, até que o trono é tomado e o coração nem percebe. Uma das maiores tragédias, uma das maiores tragédias é quando alguém se acostuma com a mente dividida. No momento, pensa em Cristo, outro momento, se entrega a pensamento de vaidade, ressentimento, luxúria ou incredulidade. Em outro momento, medita na palavra terapêutica de Deus. Depois ora e depois alimenta pensamento de ódio, vingança, o orgulho espiritual. Essa instabilidade revela um trono em disputa, onde há disputa, há guerra espiritual. Mas essa guerra espiritual, ao contrário do que muitos pensam, não é vencida pela força, ela é vencida por rendição espiritual a Cristo Jesus. Eu quero que se lembre disso. Não se vence o mal tratando com as armas da carne. Se vence o mal entregando a mente ao domínio absoluto de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Ele, Cristo Jesus, não aceita ser apenas um hóspede. Ele, Cristo Jesus, é rei ou não habita. Ouça o decreto de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Porém, não encontra. Mateus 12, 43. Por isso, diz, voltarei para minha casa, onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Mateus 12, 44. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 45. Quer ouvir mais? A casa aqui é a mente, a alma, o interior do homem. Note, o perigo não está na mente que foi invadida, mas na mente que permaneceu vazia. Muitos homens modernos acham que estão bem porque não estão em pecado visível, mas se a mente não estiver ocupada pela presença da palavra terapêutica de Deus, essa mente
se torna território de retorno do diabo. Não basta expulsar o que é maligno, é preciso entronizar o que é santo, e o santo tem o nome, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Isso exige disciplina diária, leitura da palavra terapêutica de Deus, comunhão com o Espírito Santo, pensamentos cativos à obediência espiritual a Cristo Jesus. O grande engano moderno é acreditar que neutralidade espiritual existe como se fosse possível ter uma vida cristã madura. Ouça esses exemplos: uma mente boa o suficiente, um pensamento que não é nem santo nem profano, mas essa zona cinzenta é uma ilusão. A mente que não está sendo santificada pela palavra terapêutica de Deus está sendo corrompida. O mundo não para de pregar, de sugerir, de influenciar, e se o crente moderno não enche a mente da palavra terapêutica de Deus, ela será preenchida por outro sistema, o da cultura, o do ego, o da carne. É por isso que a renovação mental não é opcional para o cristão, é mandamento, é decreto da palavra de Deus. Ouça o decreto da palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos metamorfo pela renovação da vossa mente nós, para que experimenteis do que maso, qual seja boa, ágatos, agradável, euaretos e perfeito teleios, vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sem isso, o crente moderno se acomoda e o trono da mente fica vazio. E quando o trono da mente fica vazio, os ídolos se instalam. O medo se assenta como Senhor. E quando o trono da mente fica vazio, a ansiedade, a depressão passam a governar decisões. E quando o trono da mente fica vazio, o trauma vira conselheiro, a vaidade toma a palavra e o orgulho espiritual assume o controle. Tudo isso acontece num processo sutil, porque o diabo não tem pressa. O diabo não precisa que você negue a Cristo Jesus com a boca. Basta que o esqueça com a mente. Basta que sua adoração seja momentânea, mas sua atenção pertence ao mundo. O diabo quer roubar seu foco, sua devoção, sua entrega a Cristo Jesus. E quando o diabo ocupa o trono da sua mente, ele começa a moldar seus pensamentos. Onde o pensamento é moldado, o comportamento é transformado para longe de Cristo Jesus. Quero ouvir mais, mas há uma chave espiritual, ela se chama entronização. Quando o crente moderno coloca Cristo não apenas como Salvador, mas como Senhor, quando cada pensamento é filtrado, isso glorifica a Cristo Jesus. Quando cada decisão nasce de um lugar de oração, quando cada ideia é submetida à verdade bíblica, esse é o tipo de mente onde o trono está ocupado, onde o Rei Cristo Jesus reina, onde o Espírito Santo pode se mover sem barreiras. E é aí que a verdadeira transformação espiritual acontece. Não é no culto lotado, nem na pregação eloquente, é na mente que se curva, no pensamento que se submete, no trono que foi restaurado, no momento que Cristo Jesus reina na mente, todo inferno ou todo diabo perde espaço. Existe uma rendição que muda tudo, e ela não começa no corpo, nem no comportamento, mas na mente.
Muitos querem ver transformação sem passar por essa etapa. Muitos querem mudar hábitos, mas não mudam pensamentos. Muitos querem abandonar vícios, mas ainda alimentam fantasias. Muitos querem viver em santidade, mas se recusam a renunciar às ideias que o mundo lhes ensinou. E assim vive uma fé fragmentada, sempre dividida entre o que sabem, o que é certo, e o que ainda desejam no oculto da alma. Até que um dia percebem que estão travados espiritualmente. Não é falta de oração, não é falta de vontade, é falta de rendição espiritual a Cristo Jesus. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente ainda está em guerra contra Deus. Ouça o decreto da palavra de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. O texto não diz que a mente carnal é neutra, ela é inimiga. A mente carnal, se opõe, ela resiste, e quando a mente carnal, estiver ativa, mesmo que você esteja na igreja, haverá sabotagem interna. Você até ouve o evangelho, a palavra de Deus, mas pensa, isso não é bem assim. Você lê o evangelho, mas justifica o pecado. Você ora, mas só até o ponto em que a oração não exige mudanças. Quer ouvir mais? Esse conflito constante é um retrato de uma mente que não se rendeu, que ainda está tentando negociar com Cristo Jesus, que quer salvação, mas não quer governo. A rendição espiritual da mente começa quando você para de tentar adaptar a Bíblia à sua vida e começa a adaptar a sua vida à Bíblia. A rendição espiritual da mente começa quando você para de buscar argumentos para justificar sua maneira de pensar e começa a clamar: renova-me, renova-me, Senhor. A rendição espiritual da mente começa quando você reconhece que sua lógica, seus instintos, suas razões, por mais convenientes que pareçam, não têm autoridade diante da verdade da palavra terapêutica de Deus. Essa é a verdadeira conversão a Cristo Jesus. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Não apenas mudar de direção, mas mudar de mentalidade. É deixar que a mente de Cristo Jesus se forme em você. Isso só acontece onde a entrega total, onde o altar é mais forte que o ego. Mas essa rendição espiritual não é uma emoção do momento. Essa rendição espiritual é uma decisão diária. É levantar-se todos os dias e dizer: não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Essa rendição espiritual é recusar pensamentos de amargura, mesmo quando o coração está ferido. Essa rendição espiritual é rejeitar pensamento da impureza, mesmo quando o desejo grita. Essa rendição espiritual é calar as vozes da dúvida com a voz da fé. A mente rendida não é uma mente perfeita, mas é uma mente entregue. E essa entrega que atrai o favor de Cristo Jesus, que libera unção, que desata, destrava destinos.
Cristo Jesus não unge máscaras. Cristo Jesus, unge verdades. E só a verdade onde há rendição espiritual. Muitos clamam por avivamento, por fogo espiritual, por milagres, mas o avivamento não começa no altar da igreja. O avivamento verdadeiro começa no altar da mente. Quando o crente moderno se levanta e decide: eu não vou mais pensar como o mundo, não vou mais me conformar, não vou mais raciocinar com base no medo, na dor ou na cultura. Eu vou pensar como Cristo Jesus pensa. Eu vou alinhar raciocínio à eternidade. Esse tipo de decisão faz o diabo tremer, porque o diabo sabe que a mente rendida a Cristo Jesus é uma fortaleza celestial. Uma mente rendida a Cristo Jesus é um território onde ele, o diabo, não tem mais acesso. Uma mente rendida a Cristo Jesus é uma mente que repele o pecado, que atrai a presença de Deus, que constrange as trevas com a luz da palavra de Deus. E é por isso que o Espírito Santo está te chamando hoje, não apenas para mudar de vida, mas para entregar a mente, para parar de apenas pensar sobre Cristo e começar a pensar como Cristo, para deixar de ser um crente carnal com linguagem espiritual e se tornar alguém cuja mente é governada pelos céus, porque essa é a revolução que Cristo Jesus quer iniciar em você. E ela começa agora, não com barulho, mas com uma decisão silenciosa, poderosa e eterna. E onde há novamente a nova vida. O maior engano da guerra espiritual moderna é acreditar que o diabo só age quando há possessão explícita, manifestações violentas ou pecados escandalosos, mas essa é apenas a camada superficial da batalha espiritual. A estratégia mais eficaz do reino das trevas é a influência sutil, silenciosa, racional, quase aceitável. E o diabo não precisa de tomar, basta te convencer. Basta o diabo plantar um pensamento, uma dúvida, uma sugestão. E se sua mente não estiver vigiando, ela acolhe o engano do diabo como se fosse verdade. É assim que o diabo tem operado em muitos crentes modernos, não através do choque, mas da sedução. É assim que o diabo tem operado em muitos crentes modernos, não com gritos, mas com argumentos. Essa influência começa com a distorção. Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2,16. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O diabo pega a verdade de Deus e a torce só um pouco. É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Gênesis 3:1. Foi assim que o diabo abordou Eva. Uma mentira travestida de dúvida, um veneno com gosto de sabedoria. E é assim que o diabo continua hoje. Será
que isso mesmo é pecado? Será que Deus se importa com este detalhe? Você não acha que está exagerando? São frases que parecem inofensivas, mas que carregam sementes de rebelião espiritual contra a palavra de Deus. Toda a influência do diabo tem um objetivo: afastar você da obediência espiritual a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. O diabo sabe que onde há obediência espiritual a Cristo Jesus, há proteção espiritual, mas onde há dúvida, há brecha. E o campo onde essa influência opera é a mente. Não é no culto, não é no púlpito, é no pensamento solitário, no silêncio do trânsito, na insônia da madrugada, no clique distraído da internet, no conselho de alguém que não teme a Deus. É ali que o diabo lança sugestões, espera que você concorde, porque o diabo não tem poder para dominar a mente rendida à obediência espiritual a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Mas, se essa mente estiver vazia, desatenta, orgulhosa, então o diabo planta ideias que se enraizam. E o mais perigoso, essas ideias se tornam identidade. Alguém que pensa repetidamente: eu sou fraco, eu sou inútil, Deus não me ouve. Logo passa a ver como isso fosse verdade. Muitas pessoas hoje não estão endemoniadas, mas estão profundamente influenciadas pelo diabo, influenciadas pelo medo, influenciadas pela comparação, influenciadas pela amargura, influenciadas pela pornografia, influenciadas pela ansiedade, influenciadas pelo orgulho disfarçado de opinião própria. E essas influências não são visíveis, são mentais. Essas influências estão nos bastidores do comportamento, moldando atitudes, sabotando decisões, apagando a fé. E o que ainda é mais grave, essas pessoas não percebem, porque a influência do diabo raramente grita, ela sussurra, ela se apresenta como autoconhecimento, como liberdade, como maturidade, mas no fundo é apenas uma escravidão espiritual. Ouça o decreto de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. João 14:30. Ouça atentamente o decreto: nada, nenhum pensamento, nenhuma porta aberta, nenhum acordo. Esse deve ser o alvo que todo crente moderno ficou interessado, quer ouvir mais, que o diabo, ao sondar sua mente, não encontre brechas, que o diabo, ao sondar sua mente, não ache ressentimento guardado, pecado não confessado, convicções corrompidas, que o diabo, a sondar sua mente, encontre uma mente rendida espiritualmente a Cristo Jesus, habitando ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus, que cada pensamento seja um escudo espiritual. Isso não é utopia, é disciplina espiritual, é vigilância espiritual, é jejum mental, é escolher o que entra, é filtrar o que permanece, é expulsar o que contamina, é viver com consciência espiritual, não paranoica, mas atento. A libertação mais poderosa
a que arranca um demônio em um culto é quem pede que ele volte para a mente desprotegida. Isso acontece quando você diz: eu não vou pensar mais assim. Eu não vou repetir essa mentira. Eu não vou deixar essa influência dominar minha alma, minha mente. Então você declara a verdade na palavra terapêutica de Deus. A mente de Cristo Jesus habita em mim. O Espírito da verdade me guia. A palavra de Deus é minha espada. A graça de Deus é minha defesa. E assim que o diabo perde espaço, não com gritos, mas com rendição espiritual a Cristo Jesus. Não com emoção, mas com convicção espiritual. Toda mente que se recusa a ser influenciada pelo engano do diabo se torna morada impenetrável da verdade da palavra terapêutica de Deus. Ficou interessado, quer ouvir mais? Todo avivamento começa com lágrimas no altar, mas só floresce onde há mentes renovadas. Não é apenas sobre sentir o fogo espiritual, mas pensar como fogo espiritual. O Espírito Santo não busca apenas corações emocionados. O Espírito Santo procura mentes transformadas. O verdadeiro mover de Cristo Jesus não se limita a cultos intensos, mas se expande em pensamentos cativos à obediência espiritual à palavra terapêutica de Deus. Avivamento que não alcança a mente é apenas agitação, mas quando a mente é renovada, os céus encontram um terreno onde pode plantar uma revolução espiritual que começa no interior e muda tudo ao redor. Sem mente renovada, o fogo espiritual se apaga. Com mente renovada, o fogo espiritual permanece. A Bíblia é clara: ouça o decreto da palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Quero ouvir mais. Note a ordem. Primeiro vem a renovação da mente, depois a experiência da vontade de Deus. Muitos crentes modernos querem viver o plano divino, mas sem pensar como Deus pensa. Muitos crentes modernos querem propósito, mas não querem rendição espiritual. Muitos crentes modernos querem direção, mas desprezam correção. Mas Cristo Jesus não revela sua vontade a quem se recusa a pensar com humildade. Ele, Cristo Jesus, não derrama sua glória sobre quem insiste em manter a velha lógica. Avivamento e mente são inseparáveis. Um alimenta o outro. E quer saber o que é essa renovação mental? Não é apenas entender coisas novas. É desaprender o que não vem dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E quer saber o que é essa renovação mental? É desinstalar os padrões da cultura, é desprogramar os raciocínios aprendidos no pecado. E quer saber o que é essa renovação mental? É desconstruir tudo que o mundo plantou como normal. É quando você começa a enxergar o pecado como Deus enxerga, o orgulho como abominação, a vaidade como idolatria e o egoísmo como cegueira. E quer saber o que é essa renovação mental? É quando sua mente começa a se alinhar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não ao mercado, ao altar e não à estética, ao quebrantamento e não à performance. Gostou de ouvir?
ficou interessado, a mente renovada é a prova de que o Espírito Santo de Deus não apenas visitou você, ele fez morada. É por isso que o diabo teme esse tipo de mente. O diabo não teme um crente moderno que pula no culto, que pensa como o mundo. O diabo teme aquele crente moderno que mesmo em silêncio está com a mente cheia da palavra terapêutica de Deus. O diabo teme aquele crente moderno que recusa pensamentos de orgulho e o substitui por oração, intercessão. O diabo teme aquele crente moderno que detecta um pensamento impuro e o confronta com jejum, que expulsa a ansiedade com adoração. Esse crente moderno é perigoso porque sua mente virou altar, suas ideias foram batizadas em fogo espiritual, a mente foi ungida da palavra terapêutica de Deus e suas opiniões foram rendidas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E agora, tudo o que esse crente moderno pensa se torna solo fértil para milagres. Esse é o tipo de mente que carrega avivamento por onde passa. Mentes renovadas não se distraem com aplauso. Mentes renovadas pensam no juízo eterno. Mentes renovadas não se movem por modismos. Mentes renovadas discernem os tempos. Mentes renovadas não agem por impulsos. Mentes renovadas se submetem ao Espírito Santo. E essa renovação não é uma experiência de um dia. É um processo diário. É um morrer constante. É o evangelho pregado para dentro. É quando você acorda e diz: Senhor, renova meus pensamentos. Hoje, apaga o que é ego, corrige o que é heresia, destrói o que é soberbo e planta o que é teu. Essa oração feita com sinceridade é mais poderosa do que uma campanha de 7 semanas. Deus responde corações que se rendem, especialmente quando a rendição começa na mente. E é assim que o avivamento se sustenta não por estratégias, nem por marketing, nem por barulho, mas por mentes incendiadas pela verdade da palavra terapêutica de Deus, por pessoas que pensam em Cristo Jesus com reverência, que desejam ser transformadas antes de transformar, que permitem que a palavra terapêutica de Deus se torne pensamento, que o pensamento se torne ação. Avivamento não é apenas o que se sente, é o que pensa. É a mente que arde, que obedece espiritualmente a Cristo Jesus, que se curva. E quando essa mente se levanta, os céus se manifestam. Cristo Jesus não unge apenas palavras, Cristo Jesus, unge pensamentos. E uma mente renovada é uma mente ungida para transformar o mundo. Quero ouvir mais? Ficou interessado? Chegamos ao ponto final, mas não ao fim. Porque o que foi semeado aqui precisa frutificar dentro de você. A mente que se rende a Cristo Jesus não é apenas liberta, ela é transformada num altar. E o coração que acompanha essa entrega permanece firme, mesmo quando tudo ao redor treme. A mente que outrora era território do diabo, agora se torna campo de revelação da palavra terapêutica de Deus. Onde antes havia dúvidas, agora floresce fé na palavra terapêutica de Deus. Onde o medo fazia morada, agora a esperança levanta moradias eternas. Tudo mudou, não porque as circunstâncias mudaram. E quer saber o motivo? A mente foi conquistada
por outro reino, o reino eterno, inabalável, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Essa é a essência do Evangelho, uma nova mentalidade. O arrependimento verdadeiro não é apenas choro, é mudança de pensamento. A palavra grega original metanoia significa isso, mente renovada, direção invertida. É um instante em que você reconhece que seus pensamentos te levavam à morte e decide, pela graça de Deus, pensar como Cristo Jesus. E essa decisão muda tudo. Ela reconfigura sua identidade, redefine seus relacionamentos, reposiciona suas prioridades. Ficou interessado? Quero ouvir mais? O homem que pensa segundo os céus não vive mais seguro seguindo a terra. Ele respira outra atmosfera. Isso incomoda o diabo, mas agrada a Cristo Jesus. O Evangelho não veio apenas para salvar sua alma. O Evangelho de Cristo Jesus veio para redimir sua mente. E essa rendição acontece de forma prática, diária, exigente. É dizer não a pensamentos que todos consideram normais. É silenciar vozes que dizem, siga seu coração. E ouvir o Espírito Santo dizer, siga a cruz. É recusar pensamento de autopiedade, de impureza, de vingança, de vaidade. É viver uma guerra espiritual interna que paradoxalmente gera paz. A mente que se entrega a Cristo Jesus pode até ser atacada, mas nunca será dominada. A mente que se entrega a Cristo Jesus pode ser até tentada, mas nunca será vencida, porque ela tem um rei. Esse rei é fiel até o fim. Muitos crentes modernos querem saber como manter essa mente rendida. A resposta é simples, mas radical. Permaneça, não apenas creia, permaneça, não apenas ouça, permaneça, permaneça na palavra terapêutica de Deus, permaneça na oração, permaneça na comunhão dos santos, permaneça em metanoia, em arrependimento. A mente que permanece se fortalece, a mente que permanece se torna blindada, não contra ataques, mas contra a rendição ao diabo, porque a mente que se rendeu a um Senhor maior, onde Cristo reina, o diabo não habita. A mente que não é do mundo se torna morada dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E o mundo pode zombar, o diabo pode rugir, mas o trono está ocupado e não será desfeito. Talvez você chegou até aqui reconhecendo que sua mente tem sido um campo dividido. Talvez percebeu que pensamentos estranhos encontraram abrigo onde deveria haver santidade, mas ainda há tempo. Enquanto a consciência, a esperança, enquanto a sede, a fonte. E essa fonte está aberta agora. Você não precisa fingir, não precisa esconder. Basta dizer, Senhor, entrego minha mente. Não quero mais ser governado por pensamentos que te ofendem. Quero pensar como o Senhor pensa. Quero ter olhos, teu coração, teu juízo. Reina sobre minha mente, reina sobre mim, Jesus. É assim, e assim termina o roteiro. Mas começa uma jornada de vigilância, de santidade, de alinhamento constante com o alto. A mente que se rendeu a Cristo Jesus, uma vez, precisa continuar rendida sempre. Ficou interessado? Quer ouvir mais?
No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais adviram.